Boa tarde, pessoal. O pessoal tá aí chegando. Enquanto isso, uma musiquinha aqui, continuar nossa movimentação. Adriana, menina, chegou. Já convidei a Adriana, perfeita, gente, nossa convidada. Ó, entrou na hora certinha, acabou. Tá bem? Boa! Tá travando um pouquinho. Você tá me ouvindo bem? Sim, você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá turvo a sua imagem. Melhorou agora. Agora melhorou. Pronto. Oi, Acho que foi a oi, internet. Eu tava... Hã? E não tava conseguindo. Eu tava tentando entrar e não tava conseguindo. Aí eu tive que reiniciar o celular. Mas aqui deu alguma coisa também. Caiu aqui a conexão, aí eu tive que iniciar uma outra live. Ah, pronto. Então também Mas foi agora isso. deu tudo Tava certo. ruim. Como é que você está? Ah, eu tô bem, minha irmã. E você? Tô ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Então, pessoal, a galera tá aqui chegando para assistir nossa live. Boa tarde, gente. Meu nome é Angélica. Estou aqui para mediar mais uma live da nossa Casa Lume. Estamos aí dando sequência às lives temáticas, né, no mês de outubro, em homenagem, né, ao Outubro Rosa. Então, são lives com temas voltados para as mulheres, para a saúde da mulher, para a saúde física, espiritual, emocional. E hoje o nosso tema é Sagrado Feminino. A Adriana está aqui para dar com a gente. E fica à vontade. Travou um pouquinho, mas acho que tá ok agora. Então, gente, boa tarde. Primeiro, gratidão pelo convite. Vocês são incríveis, sempre me convidando aí para a gente estar falando um pouquinho. E, de certa forma, é um remédio para mim também, né? Porque pedir as coisas que a gente pensa e reflete é muito importante. Oi. Você tá me vendo bem? Tá travando um pouquinho. Tá travando? Ai, meu O Deus. Será que é pessoal minha que está internet? assistindo, se puder, dar uma comentada para ver. Fala aí se vocês estão ouvindo bem, se estão vendo a gente bem, se tá tudo direitinho. Eu acho que é a internet mesmo. Ou é o Instagram, não sei. Mas vamos tentar, né? Vamos sim. Agora eu consegui ouvir direitinho aí que você falou. Pronto. Então, conexão com o sagrado feminino. Que tema maravilhoso, né? Para esse mês de outubro. Então, primeiro, gratidão pelo convite, né? É muito bom dividir essas informações que fica borbulhando aqui na nossa cabeça e a gente precisa trocar com outras mulheres, outros homens também, porque existe também o sagrado masculino. Enfim, então a gente, nesse mês de outubro, a gente realmente se dedica a falar mais desses cuidados, porque é muito importante, né? Porque a gente sabe que o câncer de mama está aí, que a gente tem que estar se cuidando. Vocês estão ouvindo? Vocês estão com outro? Tá travando só a voz de vocês. Vocês estão contra os aplicativos? Eu acho que não. Eu vou dar uma. Só um minutinho aqui. Deixa eu tentar ver se. Tá bom aí? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ah, tô. Eu vou colocar o fone aqui só pra ver se melhora um pouquinho, mas tô ouvindo bem. Pronto. Então, né, falar de sagrado feminino é importante fazer um recorte, né, da diferença entre o feminismo e o sagrado feminino.
Uhum. tem diferente. O feminismo, ele trata de lutar por uma igualdade de gênero. É uma luta muito mais política, super necessária, importante. Eu acredito que todas nós estamos nessa luta, independente de estar militando ou não, né? Somos feministas porque queremos igualdade e estamos lutando para isso. Mas o sagrado feminino é outra pegada, é uma pegada mais de contemplação e honra do poder que está no sagrado, né? Então, o sagrado feminino não é uma religião, é um estilo de vida, acredito que seja um estilo de vida, da mesma maneira que o xamanismo, ele é, ele é um estilo de vida que faz com que a gente respeite o nosso ciclo, respeite os nossos momentos, entenda que a gente não vive de maneira linear, não é assim, não é sempre alegre, não é sempre disposta e tudo bem por isso. E quando a gente, pelo menos falando sobre a minha experiência em si, quando eu descobri que eu tenho essas oscilações e esses altos e baixos, como todo mundo tem, e eu acredito que inclusive os homens tenham também, mas que a gente tem mais assim aflorado por conta de uma sincronia com a Lua, isso me deu um super assim, uma super paz, um conforto. Meu Deus, é isso. Não é linear porque a vida não é linear. Então eu sigo essa ciclicidade, entende? Então assim, para começar é entender isso. E aí a Almane me convidou para falar de uns temas e ela falou, fale sobre o sagrado feminino na sua vida. Então o sagrado feminino na minha vida, ele veio assim transformando. Por quê? Porque, como eu falei, não é uma prática em si. Porque se você for olhar, eu adoro fazer recortes sociais, não tem como. Não é só você fazer vaporização do útero, usar um absorvente ecológico para você plantar a sua lua. Não é isso. O sagrado feminino é muito além do que isso. As nossas vós faziam práticas do sagrado feminino, as nossas bisas faziam práticas do sagrado feminino. E todas as mulheres, elas têm práticas que são do sagrado feminino. Agora, não dão nome para isso e às vezes a questão do social fica muito não, só é sagrado feminino quem faz isso. Só é o quê? Começa a padronizar uma coisa que não tem padrão. Entende? Então, o recorte que eu gostaria de trazer primeiro é sobre a questão de existem mulheres trans, existem mulheres que não têm mais útero e que não menstruam, nem por isso elas deixam de ter o sagrado feminino. Existem mulheres em condições de rua que, por exemplo, não tem como utilizar absorventes ecológicos, nem por isso elas vão deixar de ser, de ter o sagrado feminino ativo na sua vida. Então, a gente tem que primeiro parar e refletir. O que é que eu estou fazendo com o sagrado feminino? Eu estou seguindo só uma modinha ou eu estou transformando de dentro para fora? Eu estou ressignificando tudo que eu aprendi sobre o meu sangue, eu estou começando a me entender, eu estou realmente me amando, me acolhendo, ou eu só estou seguindo modinha, eu só estou fazendo as coisas que tá todo mundo fazendo e às vezes não é nem a minha, porque às vezes não é a nossa e a gente está ali forçando a barra. Então, é o primeiro recorte que a gente precisa fazer, né? Principalmente sobre toda mulher tem um sagrado feminino, independente de ter útera ou não, né? Que às vezes a gente fica muito ligado a isso. E eu gosto sempre de, quando eu falo, eu sempre gosto de falar com pessoas que já não têm útera, que já está na plenopausa, que não está mais menstruando. Então, automaticamente, a gente precisa trazer esse recorte, porque elas também são influenciadas pela lua, né? Mulheres trans também, porque o coração é feminino, a alma é feminina. Então, para começar, é isso. E aí, a gente, como eu falei, o primeiro processo do sagrado feminino é o autoconhecimento. Não tem como a gente não buscar dentro do sagrado feminino um autoconhecimento e uma transformação. Porque às vezes as pessoas querem muito o frufru da coisa, né? Ai, a bruxaria, ai, as cartas. E eu adoro, é maravilhoso, mas
e a mudança interna e a ressignificação. Porque, assim, desde sempre a gente aprende muitas vezes que a mulher, o sangue, a mulher quando tá em TPM e nem encosta, tá estressada e aí entra no assunto, não, tá menstruada, tá naqueles dias, deixa ela lá e parece que a pessoa tá doente naqueles dias, né? E aí volta ao normal e pronto, e nada tem acontecido, não. A gente precisa falar sobre o assunto, precisa entender os ciclos, né? E nosso sagrado feminino ele é dividido por arquétipos. E os arquétipos, eles dão uma elucidação muito grande da nossa para a nossa vida. Porque se você for perceber, a mulher é dividida em 4 mulheres. Eu sempre digo isso. Nós somos divididos em 4 mulheres. É incrível como se você começar a se estudar, você vai perceber que você não é uma. Você é no mínimo 4. Eu falo no mínimo porque a gente pode ter várias personalidades, mas no mínimo 4. Você já conseguiu perceber isso em relação a arquétipo da sua vida? Não, na verdade, eu tô assim encantada com esse assunto, que começou na terça, né, com a Almani, porque eu tô realmente vivendo esse processo de entender, né, esse sagrado feminino, de internalizar mesmo. E assim, eu tô começando a perceber determinadas coisas comportamentais, né, padrões comportamentais que passavam despercebidos até pela correria do dia a dia e por conta do que a sociedade já impõe, como isso que você acabou de falar de TPM. Então, no TPM, ou a mulher vai querer comer doce, ou a mulher vai querer chorar, ou a mulher vai estar irritada. Pronto. Então, é sempre isso, mas não é. E aí, quando a gente começa a observar, né, o que é que tem por trás disso, realmente, assim, eu tô encantada aqui. É muito encantador e, assim, como eu falei, é muito transformador. Porque não é fácil, né? Eu disse, não, dessa vez eu vou trazer o tema mais realista, porque às vezes a gente vai para o lugar do belo, do sagrado, e é muito bom, mas é bom a gente também trazer que se a gente não mudar, é igual uma medicina, é igual qualquer coisa, uma religião. Se a gente não transformar a nossa vida com aquele estilo de vida, fica só mais uma coisa. E o mundo já está cheio de muitas coisas que se a gente não fizer realmente botar em prática. Eu sempre, quando eu converso com alguma amiga e elas falam que tá com alguma coisa assim, eu tô tão estressada, eu tô mole, eu sempre pergunto, você tá em que fase do seu ciclo? Eu pergunto a pessoas que provavelmente eu já expliquei, ou provavelmente já teve algumas, já conhece sobre isso. Por quê? É importante você saber em que fase você está e se o que você está passando está conversando com o seu arquétipo. Por quê? Vou explicar o que são os arquétipos. Os arquétipos são em referência à lua. Né? Então, o arquétipo, que é o arquétipo da donzela, que começa na lua crescente, né? Que é o arquétipo ligado à pré-ovulação. Então, primeiro, a mulher menstrua. Vamos para a menstruação. A mulher menstruou, ela está no arquétipo da feiticeira, que é na lua nova, né? Não necessariamente todas as mulheres vão menstruar no mesmo período, vai menstruar na lua nova. Mas a sincronia da lua ela se referencia assim. Então, na lua nova, estamos na fase da feiticeira e estamos na fase da menstruação. Então, essa fase é uma fase de quê? De recolhimento. É uma fase que o nosso corpo não está mais dando conta, como quando a gente está com mais disposição. A gente está com muitas ideias na mente. A nossa mente fica um turbilhão, mas o nosso corpo não responde. Então, é o momento da gente internalizar. É o momento da gente escrever. É o momento da gente se dar um descanso. E antigamente tinha uma prática, inclusive tinha uma série, acho que uma minissérie na Netflix que se chamava A Tenda Vermelha, só que não tá mais no Netflix. Eu acho que tá no Globoplay ainda. Que fala sobre as práticas das mulheres na Tenda Vermelha. Que as mulheres, quando menstruavam, se reuniam e lá elas bordavam, faziam crochê, conversavam, uma cuidava da outra, tomava chá, fazia escaldapé, e elas entravam na Tenda Vermelha. E a gente
pode entrar na tenda vermelha, mas não da maneira que era. Porque não dá pra gente parar, porque como a gente vive em sociedade, não dá pra gente parar pra tomar um chá no meio da tarde de um dia de trabalho. Não existe isso pra gente. Existe para algumas mulheres privilegiadas, mas não para todas. Então, o que a gente pode fazer? No momento que a gente pode escolher, a gente escolhe entrar na tenda vermelha quando está nesse momento. Porque tem uma diferença, você tem como escolher. Quando você, por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, de 5 a noite toda, você pode escolher se estiver menstruada, que alimente a sua alma e sua psique. Mas a gente está tão acostumado com a sociedade que faz que quer que a gente seja linear, que quer que a gente seja que siga um ritmo acelerado, que a gente pega a cólica, toma um remédio. Pega a menstruação, bota um absorvente descartável, interno, seja o que for, e pronto, se veste toda linda, maravilhosa e sai morrendo, mas o corpo tá pedindo pra gente repousar, Repouso, mas a né? gente tá exatamente, a gente tá fazendo aquele ritmo acelerado que não é seguir o nosso ritmo comum, normal, entende? Então esse é o Uhum. primeiro arquétipo que é o arquétipo É, da feiticeira. quando você falou aí do uso, né, do remédio para manter o ritmo, o uso do absorvente, eu vi que quando eu comecei a pesquisar sobre tudo isso e sobre o uso de coletor, aquele coletor menstrual, dos absorventes reutilizáveis, eu vi uma coisa bastante curiosa. Eu não tenho precisão, né, para falar sobre isso, mas em alguma pesquisa dessas na internet eu verifiquei uma coisa sobre a criação do absorvente, que ele foi criado numa época, acho que na época da Revolução Industrial, alguma coisa assim, e justamente para que as mulheres elas não perdessem tempo lavando seus paninhos. Então, elas Exatamente. usavam o absorvente ali, o descartável, para que elas trabalhassem mais. Então, é aquela coisa assim de impor realmente um ritmo que é importante para quem está lá em cima, né? Para quem detém o poder, para quem está ali produzindo, para quem detém o capital, né? E aí a Exatamente. nossa saúde, né? Pouco importa. Manu comentou aqui, TPM considera um período que estamos muito mais intuitivas e o chamado interno para o autocuidado. E é justamente esse autocuidado que a gente acaba sendo levada a negligenciar, né? Por conta desse ritmo. Exatamente. E assim, olha como é interessante isso que você falou. É justamente para a gente parar de ter um tempo, porque assim, quando a gente está, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa manual, como lavar o nosso absorvente, é um ritual, né? Pode ser, as pessoas elas podem achar, tipo, é um retrocesso. Não, gente. Sim, tem Ultimamente, gente que. a gente está tentando voltar porque a tecnologia é ancestral. A gente está tentando voltar para uma tecnologia alta que é antiga, que é das nossas antigas, das nossas mais velhas. E quando a gente para, eu sou suspeita para falar sobre isso, até porque eu tenho uma loja da Lunarte, produzo absorvente ecológico, mas não é só isso, porque eu sou defensora do coletor, até para plantar a lua é muito bom também. Eu só não acho que seria ideal para usar sempre, porque eu acho que você ter o contato mesmo é importante. Depois eu já comecei a ver os dois e comecei a perceber que é importante os dois. Mas assim, quando eu no meu ritual de lavagem dos meus absorventes, eu recebo muitos insights. É o momento que a intuição aguça, entende? É o momento que você está ali, ó, parada. E o sistema não quer isso, né? O sistema não quer que a gente pare para pensar. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai entender que esse sistema é opressor. E esse sistema opressor, principalmente para nós mulheres. E aí a gente se rebela, como está acontecendo na nova era, né? Nós estamos nos transformando, não estamos aceitando muita coisa. Mas é justamente nos momentos que a gente para fazer o autocuidado,
que a gente para botar uma bolsinha de água quente no nosso ventre, que a gente faz um docinho e senta para comer, assistir um filminho, toda enroladinha, é o momento que chegam os insights. É o momento que chega assim, olha, eu não deveria estar me acabando nesse trabalho para fazer escada para outra pessoa crescer. Que tal eu ser minha própria patroa? Entende? Então é mais ou menos nesse momento que você está com o corpo cansado, mas a sua mente está ativa nessa fase. Tá um pouco travando a sua imagem, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. Então, ok. Então, aí eu falei sobre o arquétipo da feiticeira, que é o arquétipo da menstruação. Logo após, quando a gente menstrua, a gente vai entrar no período da fase pré-ovulatória, que é a fase da donzela, que a mãe, inclusive, até falou na reunião, que é uma das melhores fases. Primeiro, a lua é crescente, né? Então, a lua crescente, ela tá em expansão. A lua nova ainda não. O céu ainda tá escuro. Entende? Então, você ainda tá naquele momento ali, na sua sombra, acessando a sua sombrinha. Mas quando você já vai para a lua crescente, você tá na donzela, você tá no arquétipo da jovem. Então, é um arquétipo que você tem disposição física. É um momento bom de planejar. É um momento bom de se organizar, de executar, fazer reuniões. É muito importante, porque você está afim de descobrir o novo, de interagir. Porém, falando desse arquétipo, é importante também a gente perceber que tomar decisões na fase da donzela pode ser um pouco difícil de sustentar nas próximas fases. Por quê? Na donzela você está na fase pré-ovulatória, então você está total disposição. Então você diz, vamos, não, bora marcar aí. Não, vamos. Bora marcar a reunião. Vamos. Quando chegar na lua, quando você chegar na TPM, você não vai sustentar tudo isso. Então é igual a imaturidade mesmo, né? Porque a donzela, ela tá ali. Ela quer tudo, ela quer acolher todo mundo, ela vai falar mais. Então, é um momento que tem o seu lado dual, né? Então, perceba, tá na fase pré-ovulatória, cuidado para não brigar, porque às vezes você fala muita coisa, você vai chegar e vai se soltar muito, mas aproveite para fazer atividade física, aproveite para trabalhar bastante. Você já programou no período menstrual, você aí, na lua nova, inclusive, na crescente, você bota em execução, tá? E aí a gente vai para a fase da ovulação, que é a fase da lua cheia, a fase da emoção e o arquétipo da mãe. Então, eu já falei que temos uma feiticeira dentro da gente, temos uma donzela dentro da gente, e aí cada uma vai começando a se perceber através de suas atitudes que a gente já foi uma donzela, já foi uma feiticeira, tudo dentro do mesmo mês, né? E agora a mãe. A mãe é quando a gente tá bonita, a pele fica linda, fica ovulando, fica sensual, fica a libido aumenta, fica com a vontade de cuidar de todo mundo. É incrível, menina. Você quer cuidar de todo mundo, você quer botar no colo, você quer dar conselho. É interessante. E aí, é muito, muito incrível essa fase, porque é uma fase que você está de bem com a vida. Você está à disposição. Seu corpo está bem, mas sua alma também está bem. Não é igual a donzela que você está com o corpo bem ativo, se você for perceber, corpo e mente nem sempre ficam equilibrados. Quando a gente está menstruada, nossa mente está muito intuitiva, muito bruxona mesmo, é a feiticeira, e nosso corpo está igual um de uma velha. Aí a gente vai para donzela e o corpo está tadíssimo. Aí quando na mãe, por isso que muita gente gosta da fase ovulatória, porque a gente entra num lugar de maternidade, e aí a gente não é maternidade só de ter filho, é maternidade de projetos, é de cuidar, é de criar coisas novas, mas a gente tá com uma maturidade. Pense uma mulher de 30 anos, 32 anos, 35 anos, já é uma madura, já é um pouco madura, né? Entende-se que tem que ser, né? Um pouco mais madura. Então, você percebe, a mãe é mais ou menos esse arquétipo dessa mulher que trabalha, que é bonita, dá conta das coisas, que cuida, né? Que cuida do outro e cuida de si, que se sente bem com o que faz. Então, esse arquétipo é muito importante. A fase da nossa ovulação
é muito importante para dar um gás para a gente conseguir segurar todas as outras, entende? Uhum. E aí, depois que a gente... Deixa eu ler essa aqui, esse comentário. Nádia Santos. Gostaria de ter aprendido antes. Já usei panos na adolescência, mas antes tinha-se a ideia de que era dificuldade financeira e sentia cólica desde a primeira menstruação. Passei a detestar a menstruação. Sim, é muito comum isso. E assim, aí você se reconectar com sua menstruação é um processo que leva tempo, né? E esse lugar também, eu também passei por a parte do paninho por conta da questão financeira. Só que não sabendo que o capitalismo ele vem para acabar com a gente, né? Então, ter o dinheiro para comprar o absorvente descartável, cheio de química, que faz mal, além do físico, em outras questões, faz muito mal para a gente, era uma coisa que a gente achava, pintaram para a gente que era bom, entende? Né? Mas aí, hoje, a gente tem como resgatar valores, né? Tem como resgatar. Paty, ela comentou aqui, antes desse comentário que você leu da Nádia, ela falou assim, que poder. E eu tô aqui ouvindo tudo isso, você falando das fases, dos arquétipos, e eu tô pensando justamente isso, que assim, como é importante a gente se conhecer nesse nível, né? De entender em que fase a gente está, de entender se esse momento aqui é bom para eu assumir compromisso ou não, se é melhor eu segurar a onda porque eu estou muito animada, muito empolgada, mas não é eu não devo fazer isso agora, justamente porque eu não vou conseguir sustentar lá na frente. Então, assim, gente, que mudança de chave, que mudança de vida você entender tudo isso e ressignificar esse processo que é tão, é, assim, tão renegado, né? Porque a menstruação ela é considerada uma coisa suja, uma coisa negativa, né? Exatamente. E isso que você falou é muito bom porque dá para você se planejar. Se você for perceber, a gente pode mudar, seguir um cronograma diferente. É claro que não vai dar para a gente seguir de uma maneira total, porque você segue um ritmo externo, por exemplo. Sim. Quem trabalha CLT precisa, né, tá sempre ali. Mas dá para na parte que você escolhe, porque tem um momento que você escolhe. A gente é adulto e a gente escolhe muita coisa. E as pessoas esquecem disso. Tipo assim, ó, se você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo é sua escolha. Aí você vai fazer com esses dias. E nesses dias você pode seguir o ciclo da sua menstruação. O ciclo do seu ritmo interno. Aí depois, com o tempo, tudo isso vai fluindo, que daqui a pouco você consegue até mesmo seguir o seu ritmo o tempo todo, porque você vai mudando, você vai criando práticas, inventando métodos que a gente tem essa manha essa flexibilidade de ser água. A gente vai com a flexibilidade, vai encontrando métodos para a saúde mental, né? Então, quando a gente passa da fase muito boa, a gente vai para a fase da anciã. Porque tem a feiticeira e tem a anciã. A anciã é a fase da TPM, que é a fase depois da ovulação. Isso tudo dura mais ou menos 7 dias, tá? A gente ovula, na verdade, em 24 horas 40, ou 48, mas todos esses dias antes e depois ainda continua reverberando em você. Antes de você ovular, quando você já entra na fase ovulatória, você já está reverberando esses hormônios, né? Uhum. E aí, quando você vai menstruar, Paty falou o quê? Minha avó sempre falava, menstruação é saúde e poder da mulher. Tá aí, né? Exatamente. E aí a gente fica se tomando um monte de bomba para não menstruar, porque eu tenho que contar uma coisa a vocês. Quem toma anticoncepcional não menstrua. Só pode sangrar, mas não é menstruação. Porque a menstruação é nada mais depois do que você ovula. E aí depois que você ovula, se não for fecundado o óvulo, aí existe a menstruação. E como você toma anticoncepcional, você não ovula. Então, automaticamente você tem que. Mas quando você toma anticoncepcional, você não tem essas fases, mas não é da mesma maneira, entende?
é tosado. Seus hormônios são tosados. Se você for perceber, a libido da mulher que toma anticoncepcional e a libido da mulher que não toma anticoncepcional é outra. Se você fizer um estudo, perceba, tome anticoncepcional 1 ano e fique sem tomar 1 ano. É diferente. Então, tem muitas questões. Não estou aqui sendo contra, né? Eu só estou pontuando que é importante de se falar. Infelizmente, a gente que fica com essa responsabilidade, né? Enfim, que eu não vou entrar nem no patriarcado de dizer que a gente só pode ter filho dentro do mês por 24 ou 48 horas, mas a gente fica com a responsabilidade. E ainda quando a gente engravida, né? A gente vai ficar 9 meses sem poder engravidar, enquanto o homem pode engravidar uma mulher por dia. Mas a responsabilidade é nossa. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Vamos continuar falando sobre depois que você entra na TPM, é o momento que os hormônios estão achando. Então é a fase da anciã. É a fase da sabedoria. Né? Anciã, se a gente for falar de nossas anciãs que a gente conhece aí, temos Nanã, né? Que é esse arquétipo, porque dá pra gente linkar também os arquétipos do sagrado feminino com as orixás. Dá pra você ter essa energia, por exemplo, Oxum, Iemanjá, a mãe, Nanã, né? A anciã, Yansan, Euá, com a donzela, e assim vai, né? E a gente também pode trazer Yansan também para o arquétipo da feiticeira, porque ela vem com esse descarrego de energia. Então a gente tem como fazer esses links e fazer vários trabalhos incríveis. E aí o período da TPM é um período justamente da gente ir parando aos poucos, de uma hora para outra. Porque como a gente vai misturar, a gente tem que começar a preparar a nossa tenda vermelha. Então, olha, naquela semana, naqueles dias, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, eu vou aos poucos aqui já me organizando. É o momento que os hormônios estão baixando e aí você começa a ter mais insights mentais. Porque o nosso corpo agitado, a gente não consegue receber as mensagens do astral da deusa. Então, precisa que a gente dê uma paradinha, precisa que a gente baixe esses hormônios de emoção para a gente receber os insights e baixar os downloads que a deusa quer que a gente receba. E aí, falando sobre tudo isso, eu trago uma dica de hoje, né? Como disse, se gostar, eu dou conselho. Essa dica é a mandala lunar. Você já ouviu falar dela? Já ouvi falar. Então, a mandala Muito lunar... bom. Não entendi. Eu já ouvi falar, conheço, assim, com profundidade. Sim. A mandala lunar, ela explica justamente tudo isso que eu falei. Principalmente sobre planejamento. Ela fala que tudo é cíclico, né? Sobre que tudo é cíclico. É dia e noite, é vida, morte e vida, tudo vive e morre, tudo vive e morre, é sempre assim, menstruação. Esse ciclo que eu falei de vocês, de menstruar, de ovular, quando menstruamos é uma morte, né? E quando saímos do casulo na lua crescente é uma vida. Então a gente vive isso o tempo todo. A respiração, puxando ar e soltando ar, é uma pequena morte e uma pequena vida. Porque você respira para viver e solta o ar para morrer. Então, assim, a vida é toda cíclica. E a mandala, ela vai explicar tudo isso, trazer. E ela vai falar justamente sobre plano de acordo com o seu ciclo. Seu ciclo. Tá vendo? O momento de descansar, o momento de planejar, o momento de se reunir. E aí, aqui na mandala, eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa interessante, que é você começar. Tem um mapa. Isso aqui é um mapa. Toda alunação existe. Isso aqui é tudo pintado. Ele normalmente é assim, em branco. Deixa eu mostrar você em branco. Em branco ele fica assim, ó. E aí, você vai começar a cada dia pintar as suas emoções de acordo com uma letra que você mesmo cria. Parece difícil no começo, mas não é muito fácil. Você vai
Tipo, se eu sentir dor, eu senti cólica nesse dia, você pinta. Ou eu senti muita fome, eu senti estresse, aí você vai pintando. Quando você tem pelo menos 3 folhinhas dessas, que são 3 meses, você consegue perceber qual é o seu padrão na lua nova, qual é o seu padrão na lua crescente, qual é o seu padrão na lua cheia. E isso daí é de um poder incrível. Então, a mandala lunar é uma ferramenta muito boa. Então, eu trouxe essa dica assim de ouro, assim, para que eu sei que já está meio que acabando, né? E é muito assunto, mas eu quis trazer esse tema, essa parte da mandala. Inclusive, quando você falou aí da dificuldade, né, que pode parecer difícil, o uso da mandala, dessa mandala, quando eu ouvi falar, já foi uma coisa meio que para desestimular o uso, porque justamente falando da dificuldade. Muito difícil. Hã? Tá, tá cortando. Você conseguiu me Travou um ouvir? pouquinho. Não, eu vi até a parte da dificuldade que você soube, que você E, já recebeu. a informação mostrando essa dificuldade, que era difícil de usar e de interpretar. Não, não. Porque é você que dá a interpretação. Eu reuni mulheres, a gente comprou juntas e eu reuni e ensinei a usar, né? Assim, muito minhas amigas, né? E esse ano eu pretendo fazer a mesma coisa, compro junto com várias pessoas. E assim, a mandala lunar é só uma ferramenta, tem outros calendários lunares, tá bom? E tem como você fazer manual. Só que como ela é muito bonitinha, ela é feita exclusivamente por mulheres. A arte toda, o desenho todo é feito por mulher e o preço é acessível e trabalha uma economia solidária entre mulheres. Para mim é muito válido. É uma medicina, entende? Que interessante. É um negócio muito assim, traz muito a questão da economia feminina. Tem mulheres desenhistas, porque né, a gente numa sociedade acha que só homem que desenha. Mulheres escritoras, mulheres que planejam. Então tem muita mulher aqui interessante que traz muita coisa linda aqui nessa mandala. Então eu acho muito importante sobre. Outra dica, porque eu sei que não vai dar muito tempo, mas a outra dica é o livro Mulheres, que provavelmente vou falar, mas é muito importante, assim, para uma mulher que está nesse caminho de autoimento consagrado feminino, começar um estudo, porque é um estudo desse livro. Esse livro deve ter umas 300 e poucas páginas, mas não se assustem, porque você lê aos pouquinhos, que a ideia é não acabar ele tão cedo, né? E aí ele vai por capítulos. Ele é uma leitura que traz a vertente psicológica, né? Junguiana. Então não é muito voltado para a religião, mas traz muita coisa arquétipa da mulher. E aí a gente consegue entender muita coisa que acontece com a gente e se livrar de alguns predadores naturais que estão tanto internos quanto externos. Porque como a gente vive em uma sociedade patriarcal, a gente reproduz muita coisa machista. A gente reproduz Uhum. muitas coisas que são corrosivas para a nossa psique. Então, quando a gente lê esse livro, a gente começa a identificar os gatilhos, entende? Então, é um livro muito importante para esse cuidado. Eu trouxe essa dica para, tipo assim, para como começar, né, desse lugar de autoobservação, de escrita intuitiva e também desse lugar de leitura, de estudo, porque não dá para você ir só pelo achismo, tem que estudar. E a literatura que eu acho mais importante desse lugar, desse assunto, é justamente a mulher que corre com lobos. E, para finalizar, eu tenho aqui o Oráculo da Deusa, que é incrível. E ele traz 52 cartas de deusas de todo mundo. Tem orixás, tem deusas hindus, enfim, tem muitas deusas. E aí, ela traz muitas mensagens incríveis.
E eu queria finalizar, não agora, mas quando você já falar essas coisas, eu finalizar com a mensagem do oráculo da deusa. Pronto. Que legal. Adri, tô aqui de novo, encantada, porque é muito importante a gente perceber, assim, né, a relevância desses conhecimentos, né, para Sim, a nossa vida mesmo, para o nosso dia a dia. O quanto que isso pode nos tornar mais leves, né, mais felizes, porque isso tudo é autoconhecimento, né? exatamente. Eu sou muito feliz de falar disso. Eu gosto muito de ter uma rede de apoio. Sempre estou assim me reunindo com as mulheres para a gente estar dividindo sobre esses assuntos e a vida, né, trazendo para a vida, porque realmente é isso. Ah, eu tô mal. E que fase você tá? Será que não é alguma coisa? Falou, será que você não está precisando descansar um pouco? Será que você não está precisando criar algo? Que foi um assunto que eu não falei, mas que o sagrado feminino ele traz muito o lugar do processo criativo. Tá em tudo. Sentir que você pode fazer várias coisas que você imaginava que não era capaz. Por exemplo, a costurar, que é o meu caso mesmo. Eu sou aleatória, viu? Do nada eu faço um monte de coisa. Então, eu disse assim, olha, eu vou comprar uma máquina de costura. Não sei costurar, mas eu vou comprar uma máquina de costura. Só queria comprar uma máquina de costura. Comprei a máquina de costura. Quando eu me sentei na frente da máquina, eu sentia que tinha. Que na verdade, eu me transportei para outra época, onde tinha uma mais velha, que era como se fosse a minha avó, minha máquina. Detalhe, a máquina era aquela máquina bem antiga de ferro, não era nada, não era essa máquina que a gente tem hoje. Mas Sim. eu percebi que eu já sabia, porque era um conhecimento ancestral. Então, o processo criativo é aí, é você perceber que você pode fazer muitas coisas e botar a cozinha como um processo criativo, o bordado, a dança, tudo isso vai trabalhar, você vai trabalhar essas energias e você vai conseguir receber muitas mensagens porque você vai estar colocando em prática a sua a sua a sua missão no mundo, entende? Não é só viver por viver. É você fazer algo que acrescente para o mundo. Então, é você falar, é você dançar, é você cantar, é você ser você. A verdade é essa. O sagrado feminino é você ser você na sua completamente. Travou aqui um pouquinho, né? Travou um pouquinho. Eu tô tentando É, mudar a de sua lugar tá aqui bem para ver se. aí. Eu tô tentando mudar de lugar para ver se pega melhor. Porque agora esse finalzinho ficou um pouquinho difícil. Mas tá me ouvindo? Agora? Tô te ouvindo agora. Pronto. É, Você vai fazer a leitura da carta? pô, Pronto. tirei aqui a cartinha. Ah, você não vai acreditar na carta. Eu sempre me surpreendo com essas cartas. Lilith, poder. Poder. Poder, gente, Gente. Lilith, poder. Porque é justamente isso aí. Esse conhecimento é poder, né? Vamos ver o que Lilith tem pra gente. Lilith é babado, viu? Se você for olhar, ela vai quebrando os preconceitos assim desde o início. Significado da carta. Estão me ouvindo bem? Tô. Pronto. Lilith aparece para dizer que você precisa reassumir o seu poder. Em que pontos você perdeu ou desperdiçou? Que crenças você mantém que o negam? Acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca encontra companheiros? Ou que mulheres não podem ter poder porque isso anularia a sua feminilidade? Você foi escarnecida, afastada ou banida pelos outros quando esbarram no seu poder?
está com medo de fazer mau uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz que agora, para você, o caminho da totalidade está em reconhecer que não está ligado ao seu poder. Não, desculpa. O caminho da totalidade está em reconhecer que não está ligado ao seu poder e então, em segundo lugar, submeter-se e aceitar esse poder. Ela tem uma poesia que fala assim, ó: eu danço a minha vida para mim mesma. Eu sou inteira, sou completa. Digo o que penso e penso o que digo. Eu danço a escuridão e a luz, o consciente e o inconsciente, o sadio e o insano, e falo por mim mesma, autenticamente, com total convicção, sem me importar com as aparências. Todas as partes de mim fluem para o todo. Todos os meus aspectos divergentes tornam-me um. Eu ouço o que preciso ouvir. Nunca peço desculpas. Sinto meus sentimentos. Eu nunca me escondo. Vivo a minha sexualidade para agradar a mim mesma e agradar aos outros. Expresso como deve ser expressa, do âmago do meu ser, da totalidade da minha dança. Eu sou fêmea, sou sexual, sou poder e era muito temido. Lilith. Enfim, é isso. Gente. Enfim, é isso. Recebam aí, durmam com essa. Recebam, vamos digerir isso tudo, viu, minha gente? Gente, gratidão demais, minha irmã. Gratidão demais por esses ensinamentos, por essas palavras, por esse despertar, né? Por incentivar, por impulsionar. Porque é tudo isso que a gente acaba levando, né? É um momentinho desse aqui, mas é como você falou. Pegar tudo isso aí e ir matutando aí. Vamos pensando, vamos colocando isso em prática, vamos ver o que é mais que a gente... O que é que desperta a nossa curiosidade, o que é que a gente pode fazer com essas informações, né? Com certeza. É só gratidão mesmo. Um beijo no coração de todas. Outro. Obrigada. Mulheres. Ao pessoal que chegou aqui depois que a gente já tinha começado, a live ela vai ficar disponível no nosso canal lá no YouTube, gente. É Lume SSA. Vocês encontram para quem quiser assistir do começo, quem quiser assistir de novo. Eu mesmo vou assistir de novo. E é isso, minha irmã. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.